Fala galera! Hoje vamos mergulhar na história de um verdadeiro gênio da literatura brasileira, Machado de Assis. Você vai descobrir como ele superou uma infância cheia de desafios para se tornar um dos maiores escritores de todos os tempos. Fica até o final porque a história desse monstro da literatura mundial vai te surpreender. Machado de Assis, nascido em 21 de junho de 1839, é um dos maiores escritores da história do Brasil. Sua vida e obra são um testemunho do poder da palavra e da resiliência diante das adversidades. Filho de uma lavadeira e de um pintor de paredes, Machado nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, em uma época marcada por profundas desigualdades sociais e raciais. Sua trajetória de vida, desde uma infância humilde até se tornar o fundador da Academia Brasileira de Letras, é uma narrativa de superação, talento e contribuição imensurável para a cultura brasileira. Machado de Assis enfrentou inúmeras dificuldades em sua infância. Órfão de mãe aos 9 anos e criado por sua madrasta, ele teve que lidar com a pobreza e o preconceito racial desde cedo. Suas condições de vida eram desafiadoras, mas isso não o impediu de desenvolver uma paixão pela leitura e pela escrita. Foi um autodidata, aprendendo francês e inglês por conta própria, e aos 15 anos começou a trabalhar como aprendiz de tipógrafo, o que lhe proporcionou acesso a livros e contato com intelectuais da época. A infância de Machado foi marcada não só por dificuldades econômicas, mas também por problemas de saúde. Ele sofria de epilepsia, uma condição que na época era pouco compreendida e que, muitas vezes, resultava em estigma social. Apesar dessas adversidades, o jovem Machado encontrou na literatura um refúgio e uma forma de expressar suas angústias e esperanças. O talento literário de Machado de Assis começou a despontar na juventude, quando ele passou a colaborar com jornais e sua primeira publicação relevante foi o poema Ela, em 1855, na revista Marmota Fluminense. A partir daí, Machado não parou mais de escrever, produzindo crônicas, contos e poesias que refletiam as nuances da sociedade carioca. Seu primeiro livro, Crisálidas, uma coletânea de poemas, foi publicado em 1864. A obra já revelava o estilo sofisticado e irônico que se tornaria uma marca registrada do autor. Aos poucos, Machado foi ganhando reconhecimento no meio literário, sendo elogiado por figuras importantes da época, como José de Alencar, outro grande nome da literatura brasileira. Além da poesia, Machado de Assis começou a se aventurar na prosa, e em 1872 publicou seu primeiro romance, Ressurreição. A obra, embora ainda marcada pelo romantismo, já trazia elementos que seriam aprofundados em seus trabalhos posteriores, como a análise psicológica dos personagens e a crítica social sutil. A partir da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881, Machado de Assis entrou na fase mais madura de sua carreira. Esse romance, considerado uma das obras-primas da literatura mundial, marcou a transição do autor do romantismo para o realismo. Narrado por um defunto, Brás Cubas, o livro é uma sátira mordaz da sociedade brasileira do século XIX e uma profunda reflexão sobre a condição humana. Outras obras-primas de Machado incluem Dom Casmurro, 1899, talvez seu romance mais famoso, que explora dúvidas sobre a fidelidade de Capitu, esposa do narrador Bento Santiago. A ambiguidade da narrativa e a complexidade dos personagens tornam o livro um dos mais debatidos da literatura brasileira. Além desses, Quincas Borba, 1891, e Esaú e Jacó, 1904, são exemplos de como Machado utilizava a ironia e o ceticismo para criticar a hipocrisia social e as contradições humanas. Suas obras frequentemente abordam temas como o adultério, a traição, a falsidade e o jogo de aparências, sempre com um estilo narrativo inovador e envolvente. Machado de Assis é amplamente reconhecido como o maior escritor brasileiro de todos os tempos, e seu talento foi reconhecido ainda em vida. Em 1897, ele se tornou o primeiro presidente da recém-criada Academia Brasileira de Letras, uma instituição que ele ajudou a fundar e que se tornou um dos pilares da cultura literária no Brasil. Apesar de ter vivido em um período em que o Brasil ainda era uma sociedade profundamente desigual e preconceituosa, Machado conseguiu romper as barreiras sociais e raciais com seu talento excepcional. Suas obras foram traduzidas para várias línguas, e seu nome é citado ao lado de gigantes da literatura mundial, como Tolstói, Flaubert e Dostoiévski. A crítica literária internacional também reconhece a genialidade de Machado de Assis. Escritores como Susan Sontag e Harold Bloom, por exemplo, o colocaram entre os grandes nomes da literatura mundial, elogiando sua habilidade em combinar um estilo narrativo refinado com uma crítica social perspicaz e irônica.
Machado de Assis não apenas enriqueceu a literatura brasileira com suas obras, mas também contribuiu significativamente para a evolução da língua portuguesa. Seu uso inovador da linguagem, marcado por uma sintaxe elegante e um vocabulário preciso, elevou o nível do discurso literário no Brasil. Sua escrita, ao mesmo tempo acessível e sofisticada, influenciou gerações de escritores e leitores. Além disso, Machado foi um mestre da ironia e do humor sutil, utilizando esses recursos para desnudar as contradições da alma humana e da sociedade em que vivia. Sua obra é um testemunho da complexidade das relações humanas e da natureza ambígua do comportamento social. Sua contribuição vai além das páginas de seus livros. Como funcionário público, Machado também teve uma carreira exemplar, sendo respeitado por sua integridade e dedicação. Ele trabalhou na imprensa nacional e no Ministério da Agricultura, sempre conciliando suas obrigações com sua paixão pela escrita. Machado de Assis era um homem reservado e de hábitos simples. Casado com Carolina Augusta Xavier de Novaes, uma portuguesa culta que o apoiou ao longo de sua vida, Machado encontrou em sua esposa uma parceira intelectual e emocional. Carolina foi fundamental para o desenvolvimento de sua obra, sendo sua primeira leitora e crítica. Apesar de sua condição de saúde frágil e das dificuldades que enfrentou ao longo da vida, Machado de Assis manteve uma visão aguçada e crítica do mundo ao seu redor. Sua personalidade, marcada pela discrição e pela introspecção, transparece em seus textos, que revelam um autor profundamente reflexivo e consciente das complexidades da vida. Machado não teve filhos, e sua relação com a sociedade da época foi ambígua. Ao mesmo tempo em que era respeitado e admirado por seu talento, ele também era visto com certo distanciamento devido à sua origem humilde e à cor de sua pele. Ainda assim, Machado construiu uma carreira literária sólida, conquistando a admiração de seus contemporâneos e deixando um legado inestimável para a cultura brasileira. O legado de Machado de Assis é imenso. Suas obras continuam a ser estudadas e admiradas por leitores e críticos ao redor do mundo. Ele é uma referência incontornável para qualquer discussão sobre literatura brasileira, e sua influência pode ser sentida em autores que vieram depois dele, como Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Machado de Assis é um dos poucos escritores brasileiros cuja obra transcendeu as fronteiras nacionais, sendo lida e analisada em universidades e centros de estudos literários em todo o mundo. Sua visão crítica da sociedade, combinada com seu estilo narrativo único, faz de suas obras um patrimônio da humanidade. Seu impacto vai além da literatura. Machado de Assis é um símbolo de superação e de talento, uma prova viva de que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível alcançar grandes feitos com determinação e criatividade. Sua história inspira não apenas escritores, mas todos aqueles que acreditam no poder transformador da educação e da cultura. A memória de Machado de Assis é mantida viva não só por suas obras, mas também por diversas homenagens, como prêmios literários que levam seu nome e estátuas erguidas em sua honra. Ele é, sem dúvida, um dos pilares da identidade cultural brasileira e um exemplo de como a arte pode influenciar e moldar uma nação. Sua genialidade é um convite eterno para que cada leitor se aventure em suas páginas e descubra o vasto universo criado por esse mestre das palavras.